Outubro de 1844. O céu da Prússia amanhece cinza, pesado, silencioso, como se o mundo respirasse fundo antes de algo importante acontecer. Em Rücken, uma pequena vila rural cercada de campos frios e igrejas luteranas, nasce um menino que, décadas depois, abalaria as bases da moral, da religião e da própria ideia de verdade: Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nada nele parecia extraordinário, ainda. Ele nasceu dentro de uma casa onde Deus não era apenas crença, era estrutura. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor protestante. Não apenas um homem religioso, mas um homem cuja identidade inteira girava em torno da fé. Sermões, orações, escrituras, disciplina espiritual, tudo isso formava o ar que a família respirava. Sua mãe, Franziska, sustentava o lar com rigidez moral e devoção. Era um ambiente de ordem, tradição e convicção. Nietzsche nasceu em um mundo onde as respostas já estavam prontas. Mas existem crianças que não se contentam com respostas herdadas. Existem mentes que desde cedo parecem sentir que há algo por trás do que lhes dizem. Nietzsche era uma dessas mentes. Nos primeiros anos de vida, ele não chamava a atenção por rebeldia, mas por intensidade silenciosa. Era um menino observador, concentrado, sensível a detalhes que outras crianças ignoravam. Enquanto os outros corriam, ele parava. Enquanto os outros gritavam, ele escutava. Seu olhar parecia sempre investigar algo invisível. Quem o visse diria: um garoto tranquilo. Mas tranquilidade não é sinônimo de simplicidade. Às vezes é sinal de profundidade. E então, quando tinha apenas 4 anos, o destino decidiu agir cedo demais. Seu pai começou a adoecer. Dores fortes na cabeça, problemas neurológicos, episódios de fraqueza. O homem que era símbolo de autoridade e estabilidade começou a se desfazer diante dos olhos do filho. A casa, antes estruturada pela fé, passou a ser atravessada por um medo silencioso. No ano seguinte, o pai morreu. Nietzsche tinha 5 anos. Pouco depois, seu irmão mais novo também morreu. Em questão de meses, a infância dele foi atravessada por 2 perdas profundas. Não perdas abstratas, perdas reais, físicas, irreversíveis. Para uma criança criada dentro de um universo religioso que prometia proteção divina, aquilo era mais que dor, era um enigma. Se Deus protege, por que isso aconteceu? Se existe propósito, onde ele está? Essas perguntas não foram ditas em voz alta, mas nasceram ali. E perguntas silenciosas costumam ser as mais perigosas, porque crescem sem ninguém perceber. Após a morte do pai, Nietzsche passou a viver cercado apenas por mulheres: mãe, avó, tias e irmã. Um ambiente protetor, rígido, moralmente controlado. Ele se tornou o centro das atenções da família, tratado como precioso, quase frágil. Esperava-se dele delicadeza, obediência, pureza. Ele entregava tudo isso. Por fora. Por dentro, algo começava a se formar. Não rebeldia, não revolta, algo mais profundo. Observação crítica. Nietzsche absorvia tudo: sermões, gestos, expressões, silêncios. Aprendia rápido na escola, demonstrava memória impressionante. Professores o admiravam, familiares se orgulhavam. Ele parecia o retrato perfeito de um jovem destinado a seguir o caminho religioso da família. Mas havia um detalhe invisível. Ele não apenas aprendia o que lhe ensinavam, ele comparava. Comparava o que diziam com o que acontecia. Comparava fé com sofrimento. Comparava promessa com realidade. E cada comparação deixava uma pequena rachadura nas certezas absolutas que sustentavam o mundo ao redor. Naquela pequena vila, ninguém imaginava, ninguém via, ninguém suspeitava.
Mas dentro daquele menino silencioso estava nascendo algo raro na história humana. Uma mente que um dia teria coragem de questionar não apenas ideias, mas as próprias fundações da civilização. Nietzsche ainda era apenas uma criança, mas a infância dele já tinha sido marcada por duas forças que moldam grandes pensadores: perda e pergunta. E quando essas duas coisas se encontram cedo demais, o resultado raramente é comum. A infância silenciosa ficou para trás, mas o silêncio não foi embora. Ele apenas amadureceu. À medida que Friedrich Nietzsche crescia, algo se tornava evidente para todos ao redor. Ele não era apenas inteligente, ele era intensamente inteligente. Não do tipo exibicionista, não do tipo que fala alto para provar que sabe, mas do tipo raro que aprende rápido, pensa fundo e observa mais do que fala. Na escola, seus professores começaram a notar. Nietzsche memorizava textos inteiros com facilidade impressionante. Dominava o latim e o grego com uma naturalidade incomum para alguém tão jovem. Sua mente parecia absorver conhecimento como se fosse feita para isso. Mas havia algo curioso. Ele não estudava apenas para acertar respostas. Ele estudava para entender estruturas. Enquanto colegas decoravam, Nietzsche analisava. Enquanto outros repetiam, ele comparava. Ele queria saber não só o que era dito, mas por que era dito. E essa diferença muda destinos. Aos 14 anos, Nietzsche ingressou no prestigiado Colégio Schulpforta, uma das instituições mais rigorosas da Alemanha. Era uma escola conhecida por disciplina extrema e exigência intelectual brutal. Ali estudavam os melhores. Ali só permaneciam os mais fortes mentalmente. Nietzsche não apenas permaneceu, ele se destacou. A rotina era dura, horas e horas de leitura clássica, tradução, análise textual, estudo histórico, treino de lógica. Muitos estudantes quebravam sob a pressão. Nietzsche floresceu dentro dela. Porque aquilo não era sofrimento para ele, era combustível. Foi nesse período que ele mergulhou profundamente nos autores gregos antigos, Homero, Sófocles, Ésquilo, Platão. Não lia como um aluno comum. Lia como alguém que queria decifrar o espírito humano através das palavras. A Grécia Antiga não era apenas história para Nietzsche, era um espelho. Nos gregos, ele encontrou algo que não via no mundo moderno: tragédia assumida, força diante do destino, coragem diante da dor. Aquela cultura antiga não escondia o sofrimento, transformava-o em arte. E isso o fascinou. Ao mesmo tempo, algo começava a mudar dentro dele. A fé herdada da infância já não parecia tão sólida. Não era uma revolta repentina, não houve grito nem ruptura dramática. O que houve foi mais perigoso: erosão silenciosa. Nietzsche continuava frequentando cultos, estudando teologia, lendo textos religiosos. Por fora, nada havia mudado. Mas por dentro, as perguntas cresciam. E perguntas, quando alimentadas por inteligência e disciplina, não desaparecem. Elas evoluem. Durante esse período, Nietzsche também começou a escrever. Poemas, ensaios, pequenas reflexões. Seus textos juvenis já revelavam algo incomum: intensidade emocional misturada com precisão intelectual. Não era escrita de adolescente. Era escrita de alguém que já enxergava o mundo como problema filosófico. Seus colegas o viam como reservado. Alguns o achavam estranho, outros o admiravam. Professores o consideravam promissor, mas ninguém ainda compreendia completamente o que estava se formando ali. Porque Nietzsche não era apenas um estudante brilhante, ele era um espírito em preparação. Havia uma tensão crescente entre duas forças: o mundo que lhe ensinaram e o mundo que ele começava a perceber. Essa tensão é o berço de toda grande filosofia. Aos poucos, Nietzsche percebia algo desconfortável. Quanto mais aprendia, menos certezas tinha. Aquilo que parecia sólido começava a revelar fissuras. Aquilo que parecia eterno começava a mostrar sinais de construção humana. E essa percepção pode ser perigosa,
Porque quando alguém descobre que verdades podem ser construídas, começa a suspeitar que também podem ser derrubadas. Nietzsche ainda não sabia, mas estava atravessando um ponto sem volta. Ele já não era apenas um aluno talentoso, estava se tornando um questionador. E o mundo sempre reage de duas maneiras aos questionadores. Primeiro, ignora. Depois, teme. Quando Friedrich Nietzsche entrou na universidade, o mundo ao redor acreditava saber exatamente quem ele seria. Um jovem brilhante, um estudioso exemplar, um futuro teólogo respeitado. Esse era o roteiro esperado. Ele começou seus estudos em Bonn, em 1864, matriculado em Teologia e Filologia Clássica. Duas áreas que pareciam encaixar perfeitamente no destino traçado para ele desde o nascimento. A teologia satisfaria a tradição familiar. A filologia alimentaria sua mente apaixonada pelos gregos antigos. Mas bastaram alguns meses para algo mudar. Nietzsche percebeu que não conseguia mais estudar religião com o mesmo espírito de antes. Não era preguiça, não era rebeldia juvenil. Era algo mais profundo. Ele já não conseguia acreditar com a mesma inocência. Não houve um momento dramático de ruptura, não houve um grito dizendo, não creio mais. O que aconteceu foi mais sutil e mais irreversível. A fé simplesmente deixou de convencê-lo. Ele começou a enxergar os textos religiosos como construções históricas, não como verdades absolutas. Passou a observar contradições, interpretações humanas, influências culturais. O que antes parecia divino começou a parecer humano. E quando algo que parecia eterno se torna humano, perde o caráter sagrado. Nietzsche tomou então uma decisão silenciosa, mas decisiva. Abandonou a teologia. Permaneceu na universidade, mas dedicou-se exclusivamente à filologia clássica, o estudo das línguas, textos e culturas antigas. Era um campo rigoroso, técnico, exigente e perfeito para sua mente analítica. Logo ficou claro que ele não era um aluno comum. Seus professores perceberam que Nietzsche possuía algo raro, capacidade de interpretação profunda. Ele não apenas traduzia textos gregos, ele penetrava neles, extraía sentidos ocultos, conectava ideias, percebia padrões históricos e psicológicos que passavam despercebidos para outros estudantes. Um de seus professores, Friedrich Ritschl, ficou particularmente impressionado. Ritschl era um dos maiores filólogos da Alemanha, um homem respeitado, exigente, difícil de impressionar, mas Nietzsche o impressionou. E isso mudou tudo. Ritschl levou Nietzsche consigo para a Universidade de Leipzig, onde o jovem continuou seus estudos. Foi ali, nesse novo ambiente, que ocorreu um dos encontros mais decisivos de sua vida. Não foi com uma pessoa, foi com um livro. Em uma livraria de Leipzig, Nietzsche encontrou por acaso uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer. Ele começou a ler e não conseguiu parar. O choque foi imediato. Schopenhauer escrevia com uma honestidade brutal, falava do sofrimento humano sem disfarces, descrevia a existência não como harmonia divina, mas como luta constante movida por uma força cega chamada vontade. Não prometia consolo, não oferecia ilusões. E Nietzsche sentiu algo imediato: reconhecimento. Era como se alguém finalmente estivesse dizendo em voz alta aquilo que ele já intuía em silêncio. Cada página parecia confirmar sensações que ele carregava desde a infância, a suspeita de que o mundo não era guiado por uma ordem moral perfeita, mas por forças mais profundas, mais instintivas, mais caóticas. Nietzsche devorou o livro. E naquele momento, algo dentro dele mudou para sempre. Ele encontrou um pensador que não tentava consolar a humanidade, tentava desmascará-la. Esse encontro não apenas influenciou Nietzsche, ele o incendiou. A partir dali, estudar deixou de ser apenas acumular conhecimento, tornou-se uma missão pessoal. Compreender o ser humano em sua essência mais crua, mais verdadeira, mais desconfortável. Nietzsche ainda era jovem, ainda não tinha publicado nada, ainda não era conhecido, mas sua mente já havia atravessado um portal sem retorno. Ele havia encontrado uma ideia perigosa. Talvez a verdade não seja confortante. Talvez a verdade seja perturbadora. E ele decidiu que queria essa verdade mesmo assim.
Alguns destinos avançam passo a passo. O de Nietzsche avançava em saltos. Ele ainda era extremamente jovem quando algo quase inacreditável aconteceu. Sem sequer ter concluído formalmente o doutorado, algo impensável no meio acadêmico, Friedrich Nietzsche recebeu uma proposta que mudaria sua trajetória para sempre. Aos 24 anos, foi convidado para se tornar professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça. Sim, 24. Em um ambiente onde a maioria dos professores levava décadas para alcançar reconhecimento, Nietzsche foi elevado diretamente ao cargo. Não foi sorte, não foi favoritismo, foi mérito intelectual tão evidente que seus mestres simplesmente não puderam ignorar. Seu antigo professor Heschel recomendou seu nome com entusiasmo raro, afirmando que Nietzsche possuía uma capacidade crítica extraordinária. A universidade confiou. E assim, quase da noite para o dia, o jovem estudante virou um professor. Mas havia um detalhe. Ele não era como os outros professores. Nietzsche chegava às aulas com intensidade. Não ensinava textos antigos como se fossem peças mortas de museu. Para ele, a cultura grega era viva, pulsante, urgente. Ele falava de tragédia, arte, mitologia e filosofia como se fossem forças ainda atuando dentro do ser humano moderno. Alguns alunos ficavam fascinados, outros confusos. Seus colegas acadêmicos começaram a perceber que aquele jovem professor não era apenas um especialista técnico. Havia nele algo inquietante, uma mente que não queria apenas estudar a antiguidade, mas usá-la para questionar o presente. Nietzsche não via os gregos como passado, via como diagnóstico. Enquanto a cultura moderna exaltava progresso, moralidade e racionalidade, ele via na Grécia Antiga algo mais honesto, a aceitação da tragédia da vida. Para os gregos, a existência não precisava ser justificada para ter valor. Ela simplesmente era, bela e cruel ao mesmo tempo. Essa visão começou a germinar dentro dele como uma convicção. E convicções fortes costumam gerar isolamento. Fora das salas de aula, Nietzsche levava uma vida reservada. Não era um homem social, não buscava festas, multidões ou popularidade. Preferia caminhadas solitárias, leitura intensa e longos períodos de reflexão. Mas houve um encontro nesse período que teria impacto decisivo em sua vida. Ele conheceu Richard Wagner. Wagner não era apenas um compositor, era uma celebridade cultural, uma força artística, um homem carismático que dominava qualquer ambiente em que entrasse. Sua música era grandiosa, dramática, quase mitológica. Nietzsche ficou fascinado. Entre os dois nasceu uma amizade intensa e intelectual. Nietzsche via em Wagner algo que admirava profundamente, um artista capaz de criar obras que atingiam as emoções mais profundas da alma humana. Wagner, por sua vez, via em Nietzsche um jovem brilhante, um pensador promissor. Eles conversavam por horas sobre arte, cultura, tragédia, destino, espírito humano. Para Nietzsche, Wagner parecia encarnar o renascimento do espírito trágico grego que ele tanto admirava. Era como se tivesse encontrado não apenas um amigo, mas um aliado filosófico. Naquele momento, tudo parecia se alinhar. Carreira promissora, reconhecimento acadêmico, uma amizade intelectual poderosa, prestígio crescente. Para qualquer observador externo, Nietzsche estava no caminho perfeito para uma vida brilhante e respeitada. Mas a história raramente é gentil com quem pensa profundamente. Porque quanto mais Nietzsche mergulhava na realidade humana, na arte, na cultura, na moral, mais ele começava a perceber algo inquietante. O mundo moderno estava construído sobre ilusões confortáveis. E ele não era o tipo de homem capaz de fingir que não via. O jovem professor ainda ensinava textos antigos, mas dentro dele algo começava a se transformar. Ele já não queria apenas interpretar o mundo, queria desafiá-lo.
Todo pensador tem um momento em que deixa de ser apenas estudante da realidade e passa a confrontá-la. Para Nietzsche, esse momento chegou com um livro. Durante seus primeiros anos como professor na Basileia, ele carregava dentro de si uma tensão crescente. As aulas, os estudos, as conversas intelectuais, tudo aquilo alimentava uma convicção que se tornava cada vez mais forte. A cultura moderna havia perdido algo essencial que os gregos antigos possuíam. Nietzsche sentia isso como quem sente falta de ar. Ele acreditava que os gregos compreendiam a vida de forma mais profunda porque aceitavam a existência em toda a sua intensidade. Alegria e sofrimento, beleza e tragédia, criação e destruição. Já a modernidade, segundo ele, tentava suavizar a realidade, esconder o caos, disfarçar o sofrimento com moralismos e racionalizações. Essa ideia não o abandonava. Ela crescia, ela pressionava, até que precisou sair. Em 1872, Nietzsche publicou sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia. Não era um livro comum, não era um tratado acadêmico tradicional, era uma mistura explosiva de filologia, filosofia, psicologia, estética e intuição. Ele defendia que a cultura grega clássica era sustentada por duas forças fundamentais: o apolíneo, ordem, forma, razão, medida; o dionisíaco, caos, instinto, emoção, embriaguez, vida pulsante. Segundo Nietzsche, a grandeza dos gregos estava no equilíbrio entre essas duas forças. A tragédia grega era poderosa justamente porque unia razão e impulso, beleza e dor, lucidez e êxtase. Mas então veio a acusação central do livro. Nietzsche afirmou que a filosofia racionalista, iniciada com Sócrates, teria destruído essa harmonia trágica. Ao colocar a razão acima de tudo, a cultura ocidental teria perdido contato com a dimensão instintiva e vital da existência. Era uma crítica ousada, radical, quase herética no meio acadêmico. E não parou aí. No livro, Nietzsche também elogiava intensamente Richard Wagner, apresentando sua música como possível renascimento do espírito trágico grego na modernidade. Para ele, Wagner não era apenas um compositor, era um sinal cultural, um símbolo, uma esperança artística. Nietzsche acreditava que estava oferecendo ao mundo uma nova lente para entender a cultura. Porém, o mundo acadêmico não concordou. A recepção foi brutal. Professores e especialistas atacaram o livro dizendo que ele não era filologia séria. Diziam que era especulativo demais, artístico demais, subjetivo demais. Muitos consideraram a obra imatura, outros a chamaram de fantasia filosófica. O jovem professor prodígio virou alvo de críticas públicas. Aquilo que deveria consolidar sua reputação a abalou. Para a maioria das pessoas, esse tipo de rejeição seria devastador. Seria motivo para recuar, pedir desculpas, ajustar o tom, adaptar-se às expectativas. Nietzsche não fez nada disso. Ele não se arrependeu, porque no fundo ele já suspeitava. Quem diz algo realmente novo raramente é compreendido imediatamente. Na verdade, a reação negativa confirmou algo que ele começava a entender cada vez melhor. Instituições respeitam ideias seguras, mas temem ideias perigosas. O nascimento da tragédia não agradou à academia, mas acendeu um fogo dentro dele. Pela primeira vez, Nietzsche sentiu na pele o custo de pensar diferente. Sentiu o peso do julgamento coletivo, sentiu o isolamento intelectual. E, estranhamente, isso o fortaleceu, porque ele percebeu que havia cruzado um limite invisível. Ele já não era apenas um professor, já não era apenas um estudioso. Ele havia se tornado algo que o mundo sempre recebe com resistência, um pensador independente. Enquanto o mundo discutia seu livro, o corpo de Nietzsche começava a desmoronar. Desde jovem, ele já apresentava sinais de fragilidade física, mas após a publicação de O Nascimento da Tragédia, sua saúde entrou em declínio acelerado. Não era apenas cansaço, não era apenas estresse, era algo mais profundo, uma deterioração constante que parecia avançar sem pedir permissão.
vieram as dores de cabeça. Não simples dores, ataques violentos, incapacitantes, que o obrigavam a se deitar em quartos escuros por horas, às vezes dias. A luz o feria, o som o irritava, a concentração se tornava quase impossível. Depois vieram os problemas de visão. Nietzsche mal conseguia ler por longos períodos. Letras borravam, linhas se misturavam. Para alguém cuja vida era construída sobre livros, isso era mais do que um incômodo, era uma ameaça existencial. E então vieram as náuseas, os espasmos nervosos, o esgotamento extremo. Seu corpo parecia conspirar contra ele. Os médicos tentavam ajudar, mas a medicina da época tinha poucos recursos. Receitas mudavam, diagnósticos variavam, tratamentos falhavam. Ninguém conseguia explicar com clareza o que estava acontecendo. Nietzsche começou a viver entre crises, crises de dor, crises de exaustão, crises de isolamento. Ele se afastava de compromissos sociais, cancelava aulas, passava dias inteiros sozinho, caminhando lentamente ou deitado em silêncio, tentando suportar o que sentia. Para muitos, aquilo seria o fim, mas para Nietzsche foi o início de algo inesperado. Porque enquanto o corpo enfraquecia, sua mente se intensificava. O sofrimento físico o obrigou a voltar-se para dentro, e ali, nesse território interior, ele começou a observar algo que poucos têm coragem de encarar: a relação entre dor e consciência. Ele percebeu que a dor tem uma característica estranha. Ela não distrai, ela revela. Quando alguém sofre intensamente, as ilusões sociais perdem força, as máscaras caem. O que sobra é a experiência crua da existência. Nietzsche começou a suspeitar que talvez o sofrimento não fosse apenas um obstáculo, mas um instrumento de compreensão. Essa ideia começou a moldar sua filosofia. Enquanto a cultura ao redor buscava conforto, ele passou a desconfiar do conforto. Enquanto as pessoas buscavam segurança, ele começou a valorizar o risco. Enquanto a sociedade via a dor como algo a se evitar, ele começou a vê-la como algo que pode fortalecer. Não porque a dor seja boa, mas porque ela expõe verdades. Nietzsche começou a formular uma intuição radical. Talvez a grandeza humana não nasça do prazer, mas da superação do sofrimento. Essa percepção não surgiu em livros, surgiu na carne. A dor virou professora, e ele foi um aluno atento. Durante esse período, Nietzsche também começou a se afastar gradualmente da vida acadêmica formal. As obrigações universitárias se tornavam cada vez mais difíceis de cumprir. A rotina institucional, horários, exigências, protocolos, parecia incompatível com sua condição física. Mas havia também outro motivo. Ele começava a sentir que o ambiente acadêmico limitava seu pensamento, que regras invisíveis cercavam o que podia ou não podia ser dito, que certas ideias eram rejeitadas não por serem falsas, mas por serem perigosas. O sofrimento físico o enfraquecia por fora, mas libertava algo por dentro. Nietzsche começou a entender que talvez sua missão não fosse ensinar dentro de uma universidade. Talvez fosse algo mais solitário, mais arriscado, mais radical. Existe um momento na vida de certas pessoas em que continuar no caminho seguro se torna mais doloroso do que abandoná-lo. Para Nietzsche, esse momento chegou lentamente e depois, de uma vez só. As crises de saúde não diminuíam. Pelo contrário, tornavam-se mais frequentes, mais intensas, mais imprevisíveis. Dar aulas já não era apenas difícil, era exaustivo. Às vezes, ele mal conseguia permanecer de pé tempo suficiente para completar uma explicação. Outras vezes, precisava cancelar compromissos, porque a dor simplesmente não permitia. Mas o problema não era só físico. Havia também um desgaste silencioso crescendo dentro dele. O ambiente universitário, que antes parecia um campo fértil para o pensamento, começou a parecer uma prisão intelectual. Nietzsche percebia que a academia valorizava repetição, tradição e conformidade. Ideias novas demais eram vistas com desconfiança. Ideias radicais eram descartadas antes mesmo de serem examinadas. Ele começou a sentir que, se continuasse ali, teria duas opções: ou se adaptaria, ou se calaria. Nenhuma das duas lhe parecia aceitável.
Então, em 1879, com apenas 34 anos, Nietzsche tomou uma decisão que chocaria muitos. Ele pediu demissão do cargo de professor na Universidade de Basileia. Era uma escolha arriscada. Ele não tinha fortuna, não tinha estabilidade, não tinha garantia de sucesso como escritor. Ele tinha apenas uma pequena pensão concedida pela universidade, suficiente para sobreviver modestamente, e uma convicção crescente de que precisava de liberdade total para pensar. E liberdade total tem um preço. Ao deixar a universidade, Nietzsche abriu mão de prestígio social, posição acadêmica e segurança financeira. Ele se tornou oficialmente algo raro e difícil de ser, um pensador sem instituição. Começou então a fase mais solitária de sua vida. Sem residência fixa, Nietzsche passou a viver como um viajante filosófico. Mudava-se constantemente em busca de climas que aliviassem seus sintomas físicos. Passou temporadas na Suíça, na Itália, no sul da França. Preferia lugares tranquilos, montanhas, vilarejos silenciosos, pensões modestas. Sua rotina era simples e quase monástica. Caminhadas longas, anotações em cadernos, reflexões solitárias, escrita intensa. Ele caminhava por horas todos os dias, e não caminhava apenas com o corpo, caminhava com o pensamento. Muitas de suas ideias surgiam durante essas longas trilhas silenciosas. Ele dizia que só confiava em pensamentos que nasciam andando. Sem colegas acadêmicos, sem alunos, sem debates formais, Nietzsche passou a dialogar com algo mais exigente, a própria mente. E nesse silêncio, algo começou a acontecer. Seus pensamentos ficaram mais ousados, mais livres, mais perigosos. Longe das expectativas institucionais, ele começou a questionar coisas que poucos ousavam tocar: moralidade, religião, verdade, cultura, valores. Não como um rebelde barulhento, mas como um investigador implacável. Ele queria saber de onde vinham as ideias que as pessoas consideravam evidentes. Queria descobrir quem realmente se beneficiava das regras morais. Queria entender por que certas crenças eram defendidas com tanta paixão, mesmo quando não podiam ser provadas. Nietzsche não queria conforto intelectual. Queria lucidez. E a lucidez costuma ser solitária. Enquanto o mundo seguia seus ritmos habituais, ele se tornava algo diferente. Não mais um professor, não mais um acadêmico, não mais um discípulo. Nietzsche estava se transformando em algo raro, um filósofo totalmente independente. E essa independência seria o solo onde nasceriam suas ideias mais revolucionárias. Existe um momento na vida de certas pessoas em que continuar no caminho seguro se torna mais doloroso do que abandoná-lo. Para Nietzsche, esse momento chegou lentamente e depois, de uma vez só. As crises de saúde não diminuíam, pelo contrário, tornavam-se mais frequentes, mais intensas, mais imprevisíveis. Dar aulas já não era apenas difícil, era exaustivo. Às vezes, ele mal conseguia permanecer de pé tempo suficiente para completar uma explicação. Outras vezes, precisava cancelar compromissos porque a dor simplesmente não permitia. Mas o problema não era só físico. Havia também um desgaste silencioso crescendo dentro dele. O ambiente universitário, que antes parecia um campo fértil para o pensamento, começou a parecer uma prisão intelectual. Nietzsche percebia que a academia valorizava a repetição, tradição e conformidade. Ideias novas demais eram vistas com desconfiança. Ideias radicais eram descartadas antes mesmo de serem examinadas. Ele começou a sentir que se continuasse ali, teria duas opções: ou se adaptaria, ou se calaria. Nenhuma das duas lhe parecia aceitável. Então, em 1879, com apenas 34 anos, Nietzsche tomou uma decisão que chocaria muitos. Ele pediu demissão do cargo de professor na Universidade de Basileia. Era uma escolha arriscada. Ele não tinha fortuna, não tinha estabilidade, não tinha garantia de sucesso como escritor. Ele tinha apenas uma pequena pensão concedida pela universidade, suficiente para sobreviver modestamente, e uma convicção crescente de que precisava de liberdade total para pensar. E liberdade total tem um preço.
Ao deixar a universidade, Nietzsche abriu mão de prestígio social, posição acadêmica e segurança financeira. Ele se tornou oficialmente algo raro e difícil de ser, um pensador sem instituição. Começou então sua fase mais solitária da vida. Sem residência fixa, Nietzsche passou a viver como um viajante filosófico. Mudava-se constantemente em busca de climas que aliviassem seus sintomas físicos. Passou temporadas na Suíça, na Itália, no sul da França. Preferia lugares tranquilos, montanhas, vilarejos silenciosos, pensões modestas. Sua rotina era simples e quase monástica. Caminhadas longas, anotações em cadernos, reflexões solitárias, escrita intensa. Ele caminhava por horas todos os dias. E não caminhava apenas com o corpo, caminhava com o pensamento. Muitas de suas ideias surgiam durante essas longas trilhas silenciosas. Ele dizia que só confiava em pensamentos que nasciam andando. Sem colegas acadêmicos, sem alunos, sem debates formais, Nietzsche passou a dialogar com algo mais exigente, a própria mente. E nesse silêncio, algo começou a acontecer. Seus pensamentos ficaram mais ousados, mais livres, mais perigosos. Longe das expectativas institucionais, ele começou a questionar coisas que poucos ousavam tocar: moralidade, religião, verdade, cultura, valores. Não como um rebelde barulhento, mas como um investigador implacável. Ele queria saber de onde vinham as ideias que as pessoas consideravam evidentes. Queria descobrir quem realmente se beneficiava das regras morais. Queria entender por que certas crenças eram defendidas com tanta paixão, mesmo quando não podiam ser provadas. Nietzsche não queria conforto intelectual, queria lucidez. E a lucidez, ele começava a perceber, costuma ser solitária. Enquanto o mundo seguia seus ritmos habituais, ele se tornava algo diferente. Não mais um professor, não mais um acadêmico, não mais um discípulo. Nietzsche estava se transformando em algo raro, um pensador totalmente independente. E essa independência seria o solo onde nasceriam suas ideias mais revolucionárias. A frase ecoou como um trovão na história do pensamento. Deus está morto. Poucas sentenças já foram tão repetidas, poucas foram tão mal compreendidas. Quando Nietzsche escreveu essas palavras em A Gaia Ciência, ele não estava celebrando, não estava zombando, não estava proclamando vitória. Ao contrário, ele estava soando um alarme. Na famosa passagem do louco com a lanterna, um homem corre pelo mercado gritando que Deus morreu e que fomos nós que o matamos. As pessoas riem dele, não entendem, acham exagero, acham absurdo. Mas o louco não está delirando, ele está vendo antes dos outros. Nietzsche percebia algo que muitos ainda não tinham coragem de admitir. A fé tradicional que sustentou a civilização europeia por séculos estava enfraquecendo. A ciência avançava, a crítica histórica crescia, as certezas religiosas já não pareciam inquestionáveis. A estrutura moral baseada numa verdade absoluta transcendental estava se dissolvendo. E o problema, para Nietzsche, não era a morte de Deus. O problema era o que vinha depois. Porque, se Deus está morto, quem define o bem e o mal? Se não existe uma autoridade suprema, quem decide o sentido da vida? Se não há um fundamento absoluto, o que impede o vazio? Nietzsche viu o perigo antes da maioria. Sem valores absolutos, a humanidade poderia cair no niilismo, a sensação de que nada tem sentido, nada tem valor, nada tem propósito. E o niilismo não é barulhento, ele é silencioso. Ele aparece quando pessoas vivem mecanicamente, quando seguem regras sem acreditar nelas, quando evitam perguntas profundas porque suspeitam que não existe resposta. Nietzsche percebeu que o maior risco não era a descrença, era a ausência de significado. Ele via a modernidade caminhando para uma crise espiritual, não de religião, mas de propósito. Uma civilização tecnicamente avançada, mas interiormente vazia. Capaz de construir máquinas, mas incapaz de explicar por que viver. Para ele, a morte de Deus não era libertação automática, era um teste.
um teste gigantesco. Porque, sem um sentido dado de fora, o ser humano teria que criar o próprio sentido. Sem uma moral pronta, teria que construir seus próprios valores. Sem um caminho imposto, teria que se tornar responsável pela própria existência. E isso assusta. A maioria das pessoas, pensava Nietzsche, prefere segurança à liberdade. Prefere regras à responsabilidade. Prefere respostas prontas a perguntas profundas. Por isso, ele não via a frase "Deus está morto" como uma vitória da razão. Ele via como o início de uma era perigosa. Uma era em que a humanidade precisaria decidir se iria afundar no vazio ou se teria coragem de criar novos valores. Nietzsche não queria destruir valores, queria que fossem criados conscientemente. Ele acreditava que apenas indivíduos fortes o suficiente para encarar a verdade sem ilusões seriam capazes dessa tarefa. Pessoas que não fugissem da realidade, que não precisassem de certezas artificiais, que não dependessem de consolos metafísicos. Ele ainda não tinha um nome definitivo para esse tipo de ser humano, mas a ideia já começava a se formar. Uma ideia que se tornaria uma das mais famosas e mais mal interpretadas de toda a filosofia. O conceito do além do homem. Nietzsche sabia que destruir certezas era fácil. O difícil era criar algo no lugar. Depois de anunciar a crise de valores da civilização, ele se viu diante de uma pergunta inevitável. Se os antigos fundamentos ruíram, que tipo de ser humano seria capaz de viver sem eles? Foi dessa pergunta que nasceu uma de suas ideias mais famosas e mais distorcidas ao longo da história. O Übermensch, traduzido como além do homem. Nietzsche apresentou essa figura principalmente em sua obra mais poética e enigmática, Assim Falou Zaratustra. Mas o além do homem não é um herói de fantasia, nem um tirano, nem um ser biologicamente superior. Ele é um símbolo. Um símbolo do ser humano que cria seus próprios valores. Nietzsche via o ser humano comum como uma ponte, não como um destino final. Para ele, a maioria das pessoas vive de forma automática, repetindo costumes, crenças e regras herdadas. Não escolhem seus princípios, apenas os aceitam. O além do homem seria o oposto disso. Seria aquele que assume responsabilidade total pela própria existência, que não vive segundo verdades impostas, que não precisa de aprovação coletiva, que encara a realidade sem ilusões confortantes. Nietzsche não imaginava essa figura como alguém perfeito, mas como alguém autossuperador. Alguém que constantemente se recria. Ele acreditava que a vida não deveria ser entendida como algo a suportar, mas sim como algo a afirmar, mesmo com dor, mesmo com caos, mesmo com incerteza. O além do homem seria aquele capaz de dizer sim à existência, em todas as suas dimensões, inclusive as difíceis. Essa ideia chocou muitos leitores. Alguns interpretaram como arrogância, outros como elitismo, outros ainda como um chamado à dominação. Mas Nietzsche insistia: o verdadeiro poder não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. O além do homem não é um conquistador externo, é um conquistador interior. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vive prisioneira de valores herdados, valores que nunca examinaram. Para ele, libertar-se dessas correntes exigia coragem rara. Exigia olhar para dentro, questionar convicções profundas e suportar a solidão que vem com a independência intelectual. Ser livre, para Nietzsche, não era fazer o que se quer, era tornar-se quem se é. E isso não acontece por acaso. Acontece por esforço, disciplina, autoconhecimento e, sobretudo, coragem para abandonar identidades falsas. O além do homem não nasce pronto, ele se constrói. Nietzsche sabia que poucos escolheriam esse caminho. A maioria preferiria conforto, segurança e aprovação social. E ele não condenava isso com ódio, mas via como uma limitação.
Para ele, a grandeza humana nasce quando alguém decide não viver no piloto automático, quando decide criar sentido, quando decide assumir a autoria da própria vida. Mas havia um teste ainda mais radical que Nietzsche apresentaria para medir a força interior de alguém. Um teste filosófico que parecia simples, mas que, se levado a sério, poderia abalar qualquer pessoa. Uma pergunta. Uma única pergunta capaz de revelar se alguém realmente ama a própria existência. Essa pergunta se tornaria um dos conceitos mais perturbadores e fascinantes de toda a filosofia: o eterno retorno. Nietzsche não criava ideias para confortar. Ele criava ideias para testar. Depois de desafiar a moral, questionar a verdade absoluta e propor o além do homem, ele lançou um pensamento que parecia simples, mas que, quando entendido de verdade, se tornava quase insuportável. Ele chamou esse pensamento de o eterno retorno. A ideia surge como uma hipótese, não como teoria científica, não como dogma religioso, mas como um experimento mental, um teste psicológico extremo. Nietzsche pede que você imagine o seguinte: e se um dia um ser aparecesse diante de você e dissesse que terá que viver sua vida exatamente do mesmo jeito, cada dor, cada alegria, cada erro, cada vergonha, cada instante, repetidamente, por toda a eternidade? Nada mudaria, nada poderia ser apagado, nada poderia ser corrigido. Tudo retornaria. Para sempre. A pergunta de Nietzsche não é se isso é real. A pergunta é: como você reagiria se fosse? Você amaldiçoaria a existência? Se desesperaria? Entraria em pânico? Ou responderia: sim, quero viver tudo outra vez? Nietzsche acreditava que essa pergunta separa dois tipos de pessoas. Não ricos e pobres, não fortes e fracos, mas algo mais profundo: os que suportam a vida e os que a afirmam. Para ele, a maioria das pessoas vive como se a vida fosse um peso a carregar. Trabalham esperando o descanso, vivem esperando o fim de semana, sonham com o futuro porque não suportam o presente, reclamam do passado e temem o amanhã. Se essas pessoas tivessem que repetir a própria vida eternamente, a ideia seria um pesadelo. Mas o tipo humano que Nietzsche admirava, aquele que cria seus próprios valores, reagiria diferente. Ele diria: se essa é minha vida, então que ela retorne 1000 vezes. Não porque foi perfeita, mas porque foi assumida. O eterno retorno não é uma teoria sobre o universo, é um espelho. Ele revela o quanto você aceita ou rejeita a própria existência. Revela se você vive de forma autêntica ou apenas sobrevive. Revela se você escolhe seus caminhos ou apenas segue trilhas prontas. Nietzsche não queria que as pessoas acreditassem literalmente no eterno retorno. Ele queria que vivessem como se ele fosse verdadeiro. Porque se você soubesse que teria que repetir cada decisão infinitamente, talvez escolheria com mais consciência, talvez falaria com mais verdade, talvez amaria com mais coragem, talvez viveria com mais intensidade. O eterno retorno é a forma mais radical de responsabilidade existencial já proposta. Não há desculpas, não há segunda chance. Há apenas uma pergunta: você viveria sua vida outra vez? Nietzsche sabia que essa ideia era perigosa, sabia que poucos teriam coragem de levá-la a sério, mas também sabia que quem tivesse essa coragem alcançaria algo raro, uma vida afirmada, não tolerada. E enquanto suas ideias ficavam mais ousadas, sua mente também começava a entrar em territórios cada vez mais intensos. O filósofo estava chegando perto de seus limites, e o preço por pensar tão profundamente começava a se aproximar. Existe um fenômeno raro na história de grandes pensadores: o momento em que a mente parece entrar em combustão criativa. Entre 1883 e 1888, Nietzsche viveu exatamente isso. Foi um período curto, apenas alguns anos, mas de intensidade quase impossível de compreender. Enquanto seu corpo continuava frágil, sua mente parecia mais poderosa do que nunca. Era como se toda a pressão acumulada ao longo da vida tivesse se transformado em energia intelectual pura.
Nesse intervalo, ele escreveu algumas de suas obras mais impactantes. Assim falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, O Anticristo e Ecce Homo. Não foram escritas ao longo de décadas. Foram escritas em sequência, como uma avalanche. Nietzsche trabalhava com urgência, como se soubesse que o tempo era curto. Caminhava longas distâncias, anotava ideias freneticamente, voltava para o quarto e escrevia por horas, às vezes dias inteiros sem quase descanso. Ele não escrevia para agradar leitores. Escrevia como quem precisa libertar algo de dentro. Suas palavras ficaram mais afiadas, mais diretas, mais desafiadoras. Ele passou a criticar não apenas a moral tradicional, mas também a cultura moderna, a religião organizada, o nacionalismo, o conformismo intelectual e até certos filósofos que antes admirava. Nietzsche estava em guerra, não contra pessoas, mas contra ilusões. Em Genealogia da Moral, ele aprofundou sua investigação sobre a origem dos valores e desenvolveu a ideia de que conceitos como bem e mal não surgiram de verdades universais, mas de disputas históricas de poder e interpretação. Em Além do Bem e do Mal, ele atacou a crença de que a razão humana é totalmente objetiva e mostrou como até filósofos são influenciados por desejos ocultos, instintos e preconceitos. Em O Anticristo, seu tom se tornou ainda mais feroz. Ele criticou duramente instituições religiosas, argumentando que muitas delas incentivavam a negação da vida em vez de sua afirmação. E em Ecce Homo, sua obra mais autobiográfica, Nietzsche fez algo surpreendente. Escreveu sobre si mesmo com uma mistura de ironia, orgulho e intensidade. O livro contém capítulos com títulos provocadores como Por que sou tão sábio? Por que sou tão inteligente? Por que escrevo livros tão bons? Para alguns leitores, isso soava como arrogância extrema. Para outros, parecia humor filosófico. Mas havia também quem percebesse algo diferente. Nietzsche estava mudando, seu estilo ficava cada vez mais exaltado, suas cartas pessoais mostravam sinais de euforia intensa. Às vezes ele assinava mensagens com nomes simbólicos como Dionísio ou o Crucificado. Seu pensamento continuava brilhante, mas sua intensidade começava a ultrapassar limites. Era como se a mente estivesse acelerando além do que o próprio corpo podia sustentar. Amigos próximos notaram, correspondentes perceberam. Alguns ficaram preocupados, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque em 1889, numa manhã aparentemente comum em Turim, algo aconteceria que encerraria definitivamente a carreira filosófica de Friedrich Nietzsche. Um episódio breve, silencioso e irreversível. Janeiro de 1889. Turim, Itália. O frio era cortante, mas a cidade seguia viva. Carruagens rangendo sobre as pedras, passos apressados nas ruas, vozes ecoando entre prédios antigos. Nada parecia diferente. Nada indicava que aquele seria um dia que entraria para a história. Nietzsche caminhava sozinho. Como sempre. Ele já vivia isolado havia anos, mudando de cidade em cidade, hospedando-se em quartos simples, escrevendo sem parar, conversando pouco. Sua vida exterior era silenciosa. Sua vida interior, não. Algo dentro dele estava acelerando. Relatos históricos contam que, naquela manhã, Nietzsche viu um cocheiro chicoteando um cavalo que se recusava a andar. O animal tremia, exausto. O homem batia com força. As pessoas passavam sem reagir. Nietzsche não passou. Ele correu até o cavalo, abraçou o animal e chorou. Não foi um choro comum, foi um colapso. Testemunhas disseram que ele desabou ali mesmo, nos braços do cavalo, como se toda a tensão acumulada de anos tivesse se rompido de uma vez. Depois disso, foi levado de volta ao quarto onde estava hospedado, e nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, cartas começaram a chegar a amigos e conhecidos, cartas estranhas,
assinadas com nomes como Dionísio, o Crucificado, o Imperador da Alemanha. O conteúdo era ainda mais inquietante. Nietzsche escrevia frases grandiosas, declarações de poder absoluto, afirmações de identidade divina. Algumas mensagens pareciam poéticas, outras delirantes. Amigos imediatamente perceberam. Algo havia quebrado. Nietzsche foi examinado por médicos. O diagnóstico da época foi vago. Termos como colapso nervoso e paralisia progressiva foram usados. Hoje, estudiosos ainda debatem a causa exata: sífilis terciária, tumor cerebral, transtorno neurológico, colapso psiquiátrico ou combinação de fatores. A verdade é que ninguém sabe com certeza. O que se sabe é isto: a mente que havia questionado toda a civilização ocidental silenciou. Nietzsche tinha apenas 44 anos. Ele não voltaria a escrever filosofia, não voltaria a publicar ideias, não voltaria a debater conceitos, não voltaria a produzir obras. O pensador que havia enfrentado moral, religião, cultura e verdade com coragem quase sobre-humana, agora vivia em um estado de profunda incapacidade mental. Primeiro foi cuidado por amigos, depois por sua mãe, mais tarde por sua irmã, Elizabeth. Durante os últimos 11 anos de vida, Nietzsche permaneceu vivo, mas ausente. Às vezes murmurava palavras, às vezes sorria sem motivo, às vezes parecia reconhecer rostos. Mas o filósofo, o homem que havia incendiado a Europa pensante, já não estava lá. Seu silêncio foi definitivo. E havia uma ironia trágica nisso tudo. Durante a vida consciente, Nietzsche lutou para ser ouvido. Poucos o leram, poucos o compreenderam, poucos o reconheceram. Mas depois que sua voz se calou, o mundo finalmente começou a escutar. O silêncio de Nietzsche não foi o fim de sua história, foi o começo de sua lenda. Depois do colapso em 1889, o filósofo permaneceu vivo, mas incapaz de participar do mundo intelectual. Enquanto isso, seus livros, antes ignorados, criticados ou mal compreendidos, começaram lentamente a circular. Pequenos grupos de leitores, escritores e pensadores passaram a descobrir aquelas páginas intensas, provocativas, perigosas. E ficaram fascinados. O que antes parecia estranho, agora parecia visionário. O que antes parecia exagero, agora parecia profecia. O que antes parecia radical, agora parecia necessário. A Europa estava mudando rapidamente. O fim do século XIX e o início do século XX trouxeram crises políticas, transformações sociais, avanços científicos e conflitos ideológicos. As antigas certezas estavam ruindo exatamente como Nietzsche havia previsto. De repente, suas palavras soavam atuais. Intelectuais começaram a citá-lo, artistas se inspiravam nele, escritores encontravam em suas ideias uma linguagem nova para falar sobre liberdade, poder, sofrimento e criação. Seu nome, antes desconhecido, começou a se espalhar. Mas havia um detalhe crucial. Nietzsche não podia ver nada disso. Enquanto sua reputação crescia, ele vivia sob cuidados constantes, primeiro com a mãe e depois com a irmã, Elisabeth Förster Nietzsche. Foi ela quem assumiu o controle de seus manuscritos, cartas e obras inéditas. E foi aí que começou uma das partes mais controversas de sua história. Elizabeth tinha convicções políticas fortes, nacionalistas e antissemitas, ideias que o próprio Nietzsche criticara duramente em vida. Mesmo assim, ela passou a editar e organizar os escritos do irmão. Em alguns casos, reorganizou textos. Em outros, selecionou trechos fora de contexto. Em certos momentos, apresentou fragmentos inacabados como se fossem obras finalizadas. O resultado foi ambíguo. Por um lado, ela ajudou a divulgar o nome de Nietzsche pelo mundo, criou um arquivo dedicado a ele, promoveu sua obra, transformou-o em figura pública. Por outro lado, distorceu partes de seu pensamento.
Décadas depois, regimes políticos, especialmente na Alemanha do século XX, se apropriaram seletivamente de conceitos nietzschianos, interpretando-os de forma distorcida para justificar ideologias de poder e dominação. Muitos associaram Nietzsche a ideias que ele jamais defendeu. Essa confusão manchou sua reputação por anos. Só muito tempo depois, estudiosos voltariam aos textos originais e mostrariam algo essencial. Nietzsche não era um filósofo do autoritarismo. Era um filósofo da liberdade individual. Ele criticava o nacionalismo, desprezava o antissemitismo, desconfiava de qualquer ideologia coletiva que anulasse a singularidade humana. Seu ideal não era um Estado forte, era um indivíduo forte. Mas a história raramente é gentil com pensadores complexos. Ideias profundas são frequentemente simplificadas, conceitos sutis viram slogans, e frases provocativas como "Deus está morto" passam a ser repetidas sem o contexto que lhes dava sentido. Mesmo assim, pouco a pouco, o verdadeiro Nietzsche começou a emergir. Filósofos, psicólogos, escritores e artistas revisitaram seus textos e perceberam a profundidade de sua visão. Ele não era apenas um provocador, era um dos pensadores mais penetrantes já surgidos. Enquanto isso, em seu quarto silencioso, Nietzsche permanecia imóvel, distante, como se já pertencesse a outro mundo. Ele não sabia, mas suas ideias estavam conquistando o mundo. Existe um momento na vida de certas pessoas em que continuar no caminho seguro se torna mais doloroso do que abandoná-lo. Para Nietzsche, esse momento chegou lentamente e depois, de uma vez só. As crises de saúde não diminuíam. Pelo contrário, tornavam-se mais frequentes, mais intensas, mais imprevisíveis. Dar aulas já não era apenas difícil, era exaustivo. Às vezes, ele mal conseguia permanecer de pé tempo suficiente para completar uma explicação. Outras vezes, precisava cancelar compromissos, porque a dor simplesmente não permitia. Mas o problema não era só físico. Havia também um desgaste silencioso crescendo dentro dele. O ambiente universitário, que antes parecia um campo fértil para o pensamento, começou a parecer uma prisão intelectual. Nietzsche percebia que a academia valorizava repetição, tradição e conformidade. Ideias novas demais eram vistas com desconfiança. Ideias radicais eram descartadas antes mesmo de serem examinadas. Ele começou a sentir que, se continuasse ali, teria duas opções: ou se adaptaria, ou se calaria. Nenhuma das duas lhe parecia aceitável. Então, em 1879, com apenas 34 anos, Nietzsche tomou uma decisão que chocaria muitos. Ele pediu demissão do cargo de professor na Universidade de Basileia. Era uma escolha arriscada. Ele não tinha fortuna, não tinha estabilidade, não tinha garantia de sucesso como escritor. Ele tinha apenas uma pequena pensão concedida pela universidade, suficiente para sobreviver modestamente, e uma convicção crescente de que precisava de liberdade total para pensar. E liberdade total tem um preço. Ao deixar a universidade, Nietzsche abriu mão de prestígio social, posição acadêmica e segurança financeira. Ele se tornou oficialmente algo raro e difícil de ser, um pensador sem instituição. Começou então a fase mais solitária de sua vida. Sem residência fixa, Nietzsche passou a viver como um viajante filosófico. Mudava-se constantemente em busca de climas que aliviassem seus sintomas físicos. Passou temporadas na Suíça, na Itália, no sul da França. Preferia lugares tranquilos, montanhas, vilarejos silenciosos, pensões modestas. Sua rotina era simples e quase monástica. Caminhadas longas, anotações em cadernos, reflexões solitárias, escrita intensa. Ele caminhava por horas todos os dias, e não caminhava apenas com o corpo, caminhava com o pensamento. Muitas de suas ideias surgiam durante essas longas trilhas silenciosas. Ele dizia que só confiava em pensamentos que nasciam andando. Sem colegas acadêmicos, sem alunos, sem debates formais, Nietzsche passou a dialogar com algo mais exigente, a própria mente. E nesse silêncio, algo começou a acontecer. Seus pensamentos ficaram mais ousados,
mais livres, mais perigosos. Longe das expectativas institucionais, ele começou a questionar coisas que poucos ousavam tocar: moralidade, religião, verdade, cultura, valores. Não como um rebelde barulhento, mas como um investigador implacável. Ele queria saber de onde vinham as ideias que as pessoas consideravam evidentes. Queria descobrir quem realmente se beneficiava das regras morais. Queria entender por que certas crenças eram defendidas com tanta paixão, mesmo quando não podiam ser provadas. Nietzsche não queria conforto intelectual, queria lucidez. E a lucidez costuma ser solitária. Enquanto o mundo seguia seus ritmos habituais, ele se tornava algo diferente. Não mais um professor, não mais um acadêmico, não mais um discípulo. Nietzsche estava se transformando em algo raro, um filósofo totalmente independente. E essa independência seria o solo onde nasceriam suas ideias mais revolucionárias. Alguns pensadores pertencem ao seu tempo. Nietzsche pertence ao futuro. Livre da universidade, livre das regras acadêmicas, livre das expectativas sociais, mas não livre da própria mente. Se antes Nietzsche era intenso, agora ele se tornava incandescente. A solidão que poderia ter destruído outro homem fez o oposto com ele. Concentrou sua energia intelectual como uma lente que transforma a luz em fogo. Sem obrigações institucionais, sem necessidade de agradar colegas ou autoridades, ele começou a escrever com uma ousadia que poucos pensadores na história tiveram coragem de assumir. Foi nesse período que nasceram obras como Humano Demasiado Humano, Aurora e A Gaia Ciência. Esses livros não eram simples reflexões filosóficas, eram dinamite. Nietzsche passou a atacar aquilo que a maioria das pessoas considerava sagrado, a moral tradicional. Ele começou a investigar a origem dos valores humanos, bem, mal, virtude, pecado, dever, culpa, e fez uma pergunta que parecia simples, mas era devastadora. E se nossos valores não forem verdades eternas, mas construções humanas? Essa pergunta abriu um abismo. Porque se os valores são construídos, então podem ser questionados. E se podem ser questionados, então talvez não sejam universais. E se não são universais, então quem decidiu quais valores são certos? Nietzsche suspeitava que a moral dominante não havia surgido da verdade, mas do poder. Ele começou a desenvolver uma ideia provocadora, a de que muitas normas morais nasceram do ressentimento. Segundo ele, grupos que não tinham força física, política ou social criaram sistemas morais que transformavam fraqueza em virtude e força em pecado. Humildade virou qualidade, orgulho virou defeito, obediência virou bondade, domínio virou maldade. Nietzsche chamou esse processo de inversão de valores. Ele não estava dizendo que bondade era ruim ou que crueldade era boa. O que ele fazia era algo muito mais radical. Ele perguntava quem criou essas definições e por quê. Essa investigação abalava as bases da moral ocidental. Mas Nietzsche não escrevia como um acadêmico frio. Seu estilo era diferente, intenso, poético, provocador. Ele usava aforismos curtos, frases cortantes, metáforas afiadas. Seus textos não queriam apenas convencer, queriam despertar. Ele escrevia como quem lança relâmpagos, e sabia disso. Nietzsche começou a se ver não como um professor, mas como um diagnosticador da cultura, alguém que observa a civilização como um médico observa um paciente, buscando sintomas, causas ocultas, sinais invisíveis. E o diagnóstico que ele começava a formular era inquietante. A civilização moderna estava doente, doente de excesso de conformismo, doente de medo da verdade, doente de valores herdados que ninguém mais questionava. Mas a ideia mais explosiva desse período ainda estava por vir. Uma frase que atravessaria séculos. Uma frase que não era apenas provocação, era um terremoto filosófico.
uma frase que mudaria para sempre a história do pensamento. Deus está morto. Nietzsche não queria dizer que uma divindade literal havia morrido. O que ele queria dizer era algo mais profundo e perturbador. A crença absoluta que sustentava a moral ocidental estava desmoronando, e a maioria das pessoas ainda não tinha percebido. Era o início de uma crise espiritual global, e Nietzsche foi um dos primeiros a enxergá-la. Mais de um século após sua morte, suas ideias continuam ecoando com uma força quase inquietante. Não apenas em universidades, não apenas em livros de filosofia, mas em debates culturais, psicologia, arte, literatura, política, cinema, música e até nas conversas silenciosas que as pessoas têm consigo mesmas. Porque Nietzsche não foi apenas um filósofo, ele foi um despertador. Antes dele, muitos pensadores buscavam explicar o mundo. Nietzsche queria algo diferente. Queria arrancar as pessoas do piloto automático moral, cultural e intelectual. Queria que cada ser humano parasse e perguntasse: eu estou vivendo minha vida ou apenas repetindo valores que me deram? Essa pergunta, simples na forma e explosiva no conteúdo, é a razão pela qual Nietzsche continua atual. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, os sistemas políticos mudaram, mas o dilema humano continua o mesmo. Ser quem você é, ou ser quem esperam que você seja. Ideias como além do homem, vontade de potência, eterno retorno e transvaloração de todos os valores não são conceitos mortos, são ferramentas vivas, são lentes para enxergar a realidade com mais profundidade, são convites para uma existência mais consciente. Nietzsche não queria seguidores, queria criadores. Ele criticava a mentalidade de rebanho não por desprezo às pessoas, mas por acreditar que cada indivíduo possui um potencial singular que raramente é explorado. Para ele, o maior perigo não era sofrer, errar ou falhar. Era viver sem nunca ter sido verdadeiramente você. Essa visão influenciou pensadores como Freud, Jung, Sartre, Camus, Heidegger e Foucault. Inspirou artistas, escritores, psicólogos e cineastas. Suas ideias atravessaram movimentos filosóficos inteiros: existencialismo, niilismo moderno, pós-estruturalismo, e continuam sendo debatidas porque não oferecem conforto, oferecem desafio. E talvez esse seja o verdadeiro motivo de sua permanência. Ideias confortáveis envelhecem. Ideias desafiadoras permanecem. Nietzsche não prometeu salvação, não prometeu felicidade eterna, não prometeu respostas finais. Ele fez algo mais raro. Devolveu ao indivíduo a responsabilidade pela própria existência. E isso é assustador, mas também é libertador. Hoje, em um mundo cheio de opiniões prontas, algoritmos que sugerem o que pensar e vozes disputando a atenção o tempo inteiro, Nietzsche continua sussurrando a mesma provocação de mais de 100 anos atrás. Torne-se quem você é. Não quem disseram que você deveria ser, não quem esperam que você seja, mas quem você realmente pode se tornar. Essa é a herança dele. Não um sistema, não uma doutrina, mas um desafio. E enquanto existir alguém disposto a questionar valores, desafiar certezas e criar novos caminhos, Nietzsche continuará vivo.